nosso grupo, eu e os, né? Nós vamos falar sobre as funções sintáticas do sintagma, ou seja, sobre a questão da análise sintática. E nós vamos falar sobre os termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Perfeito? Os termos das orações ele pode ser dividido de três características, né? Os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Os termos essenciais seriam o sujeito e o predicado. São os termos essenciais da oração. Os termos integrantes o complemento nominal, o complemento verbal e o agente da passiva. São termos integrantes, ou seja, são termos que eles não são basicamente essenciais, eles não exigem, não são fator de necessidade para que a oração exista. Entretanto, elas complementam a oração, elas integram de uma forma que dá o maior sentido à oração. E também temos os termos acessórios. Os termos acessórios são os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais, os aposto e vocativo. Então eu vou tentar falar o mais breve possível sobre cada um deles, para a gente tentar entender como que seria a função do sintagma dentro de uma análise sintática. Perfeito? Vamos começar pelos essenciais. Os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, ele pode ser dividido assim de forma. O sujeito são de cinco tipos. Aliás, 4 tipos, né? Mais diretamente. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, e esses são sujeitos determinados. Inexistente, é o chamado sujeito inexistente. A gente não consegue identificar quem é o autor da ação, do verbo, perfeito? Outro termo essencial da oração seria o predicado. O predicado nós temos 3 classificações também. O predicado nominal é o predicado que ele é composto por sujeito, pelo verbo de ligação e mais o predicativo do sujeito. Então, necessariamente tem que ser um verbo de ligação. O segundo é o predicado verbal. O predicado verbal, ele se origina de um verbo nocional, um verbo que dá uma ideia de ação e movimento, ou de uma situação. Um exemplo do verbo é correr, falar, andar. Então você fala, João correu bastante. Então essa é uma situação do verbo nocional. E aí o predicado, ele fica o predicado verbal, perfeito? E tem um predicado verbo nominal, que ele é composto pelo verbo nocional, né? E ele pode ter um complemento, ele deve ter um complemento que é um predicativo do sujeito, um predicativo do objeto. Agora vamos falar sobre os termos integrantes. Os termos integrantes, o primeiro termo integrante que eu vou falar é o complemento nominal. O complemento nominal, ele está ao lado está ao lado do sintagma nominal. Ele tem o objetivo de expandir o sintagma nominal e ele só que para ele ser atrelado, para ele estar diretamente ligado ao sintagma nominal, o sintagma tem que ter certas características, certo? São 3 observações que nós temos que verificar. Primeira coisa, esse sintagma nominal, para ele ter um complemento nominal, ele precisa ser um substantivo abstrato, certo? Ou ainda, ele pode ser um substantivo deverbal, ou seja, um substantivo que originou-se de um verbo, certo, Jonas? Certo. Então, uma terceira observação que nós temos que estar atento é que o complemento nominal, ele sempre vem com preposição. O complemento verbal é um termo mais usual e a gente costuma usar mais frequentemente, então é mais fácil de entender, né? O complemento verbal de oração seria o objeto direto e o objeto indireto. Também nós podemos ter uma oração que ela faz papel de objeto direto, o objeto indireto também. Ele dentro da função sintagmática, ele é denominado como complemento verbal. Dos termos integrantes, agora o que eu vou falar, o último é o agente da passiva. O agente da passiva, ele
eles necessariamente trazem a informação do sujeito que praticou a ação da forma da oração, a forma ativa da oração. Então, necessariamente, aliás, o termo agenda passiva, ele sempre também vem com preposição e ele determina o agente que praticou a ação, não o agente que sofreu a ação. E outra observação é que na voz passiva, o verbo sempre tem que estar no particípio. Por fim, vamos falar aqui sobre os termos acessórios. Perfeito? Então vamos dar um exemplo aqui de o primeiro termo acessório. Eu posso falar aqui o adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele localiza dentro do sintagma, ele traz uma informação a mais, né, para o sintagma nominal, e ele expande, ele qualifica o sintagma nominal. O sintagma, ele não precisa ser abstrato, também não, ele não necessidade de ser verbal, e também não há necessidade de ter a preposição propriamente dita no adjunto adnominal, perfeito? O outro termo acessório seria o adjunto adverbial. O adjunto adverbial ele também complementa a oração, ele traz informação a mais na oração, né? E só que necessariamente ele tem que ser um advérbio. Perfeito? Então ele dá uma ideia de modo, dá uma ideia de tempo, dá uma ideia de instrumento, então sempre tem que ser formado por um advérbio. Então o terceiro seria o aposto. O aposto, da mesma forma que o advérbio, ele traz também uma informação a mais de oração. No entanto, ele não necessariamente tem que ser um advérbio. E ele pode trocar de lugar com o próprio sintagma, né? E ele também pode especificar ou explicar os termos dentro da oração. E por fim, né, acessório da oração é o vocativo. O vocativo é um chamamento, ele é um direcionamento para quem se fala. Então, o vocativo ele busca a atenção do interlocutor, perfeito? E então ele pode ser utilizado ou não dentro do ato de fala. O sentido dele é justamente de chamar a atenção do interlocutor. Muito obrigado pela atenção e vamos encerrar por aqui.